é a mesma exemplificação prática e materializada do oleiro que está manuseando lá o vaso, e o vaso cai e quebra. Não importa se quebrou. O que importa é que eu estou na mão do oleiro. E esse mesmo que deixou quebrar, vai pegar e refazer, se necessário. Essa é a questão. Saudações de paz. Como esse vídeo chegou até você, eu não sei. São várias situações, vários meios que podem ter chegado a você. Você pesquisou no YouTube, pesquisou no Google aí uma mensagem, ou alguém que viu a mensagem, entendeu a mensagem e sabe da importância dessa mensagem, deve ter colocado lá e mandado o link para você, ou baixou esse vídeo e enviou, chegou até você. Você é privilegiado e privilegiada. O texto que nós vamos ler e a meditação que nós vamos fazer é algo da parte de Deus. Para tudo, preste atenção e pega a visão. Eu sou JD, mas pode me chamar de várias queixas. Mensagem da parte de Deus para minha e para sua vida em 3, 2, 1. 2 Timóteo, abre lá. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, é o texto base para a mensagem rápida e objetiva que pode literalmente lhe dar um norte totalmente diferenciado para que você tenha um novo rumo na sua vida dentro daquilo que Jesus chama de caminho, verdade e vida, que está no livro de João 14. Abre lá, vamos lá. 2 Timóteo, e vocês sabem, eu sei, nós sabemos que quem escreveu o livro de 2 Timóteo é uma carta enviada especificamente aí por Paulo a Timóteo, e o versículo que nos interessa é o versículo 7 do capítulo 4 de 2 Timóteo, que diz assim: combati o bom combate, acabei ou encerrei a carreira, guardei a fé. Ouça, quem está falando isso aí nada mais é do que Paulo, apóstolo, evangelista, seja lá como você quiser denominar, missionário. É o mesmo camarada que lá no capítulo 9 de Atos teve um chamamento todo especial da parte de Deus através de Cristo pela experiência que ele teve quando outrora Saulo perseguia a igreja, inclusive com cartas, ou seja, autorizações de autoridades para prender aqueles que pregavam sobre o caminho, a saber, pregavam o evangelho de Cristo, a salvação que só é em Cristo. Ele prendia, ele perseguia, ele era uma pessoa que estava lá posicionada para impedir dessa mensagem do caminho chegar às pessoas. E ele tem aquele encontro especial, lê lá no livro de Atos 9 para você se inteirar do que eu estou falando. Esse mesmo anti-Saulo, agora Paulo, está dizendo: combati o bom combate, encerrei, acabei, finalizei a carreira, guardei a fé. Presta atenção, Paulo está na posição aqui orientando alguém chamado Timóteo, com alguns propósitos, mas se você for olhar o que está escrito dentro do capítulo 4, as informações constantes ali, Paulo está trazendo algumas orientações interessantíssimas para Timóteo. Ele está dentro de um contexto e dentro desse contexto ele precisa fazer com que a fé dele seja aguçada. Ele precisa ter algumas ideias de como se comporta, haja vista que ele também é um evangelista. Ele é uma pessoa que lidar com essa questão da palavra. Veja, o que é que nós podemos tomar como temas ali em relação àquilo lá. Veja, olha o que é que diz o texto no verso que nós lemos. O combate, mas não é um combate qualquer. É combater o bom combate. Esse combate que ele está falando aí, essa luta, essa militância, essa guerra, é justamente da propagação e a disseminação do evangelho, da plano de salvação que só é em Cristo. Ouça, Paulo, quando Saulo empentuava, ele empregava, ele imputava todo o esforço naquilo que ele acreditava, ainda que de forma errônea, ainda que de forma equivocada, mas ele empenhava. O próprio Jesus o viu como um vaso preciosíssimo para poder cumprir o seu ministério e já foi chamado com esse objetivo. Já foi deixado bem claro no próprio chamamento dele lá no livro de Atos 9, que ele iria ser chamado para cumprir a missão e importava para Cristo fazer com que ele tivesse experiência de como importa sofrer pelo evangelho. Agora Paulo está nesse caminho há anos e disseminando a palavra em várias cidades e criando, a partir da sua pregação, discípulos, filhos na fé. E Timóteo é um deles. Agora, qual é o contexto que Paulo está dizendo para falar isso? Você pensa que Paulo aqui é um menino, um moleque de 15 anos? Um adolescente? Não. Essa conversa dele de encerrar a carreira é conversa de véi.
Você já conversou com velho? Já parou para conversar com pessoas idosas? Você já percebeu, quando você está conversando com pessoas idosas, a conversa dele ou dela só é de morte? Só é que daqui a alguns dias eu morro, daqui a uma semana eu morro, aí alguns filhos já supõem lá, já sugerem anos e anos de vida, tem alguns até que repreendem, tem alguns até que diz que está amarrado, tem alguns idosos, né, que não quer isso de jeito nenhum, já está pensando ali na vida. Então o modo de pensar é diferente de acordo com o lugar de fala da pessoa. Viveu bastante, passou 70, 80 anos lá, fadiga, infarto, só ele sabe o que ele passa no físico ali. Então, enquanto os filhos, os parentes ali, né, orando a Deus, pedindo a Deus para ter mais saúde, ou mais anos de vida, ele está ali já pedindo a Deus em oração ali para levá-lo. Aí, ó a conversa de Paulo, veja se não é uma conversa de gente velha, uma pessoa que já está, na verdade, com um extenso número de anos de carreira, de luta, de batalha, de labuta, e diz, olha, já está na hora já de eu partir para algo maravilhoso. Só que ouça, essa conversa aqui não é só de uma pessoa que já está em certa idade, é de uma pessoa que já tem experiência suficiente e sabe para onde vai, e sabe o que construiu, e sabe o que vem a reboque, o que vem depois que ele parte. Essa aqui é o grande mistério. O combater o bom combate, que muitas das vezes nós reclamamos, tamanho é o demaseio de cansaço, de esforço empregado para a pregação do evangelho, que não é fácil, e não é, até porque a Bíblia diz que desde o tempo de João Batista até o dia de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, e somente aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Ou seja, é luta, é guerra, é negar a si mesmo. Veja, orientando a Timóteo. Por que será que ele está orientando Timóteo? Porque existe um cenário aqui. Deixa eu falar sobre a chave, essa chave aqui. No próprio capítulo 2, ou melhor, no próprio capítulo 4 do 2 Timóteo, no verso 5, olha o que ele diz antes de ter dito aquilo. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. O que está dizendo? Sofre. Ele não está dizendo, em hipótese alguma, para você se isolar, para você correr, fugir desse cenário que é criado a partir dessa missão, que é esse que ele chama de bom combate do evangelho. Existe um sofrimento predito para quem de fato vive o verdadeiro evangelho, meu cara. E Paulo está dizendo bem claro, não é para fugir disso aí não. Ele, quando diz que combateu o bom combate, ele está chamando o próprio Timóteo para a responsabilidade do que vai acontecer sem precisar fugir. Agora sim, o cenário está desenhado. Quem está falando aqui é um camarada que tem experiência, que tem conhecimento de causa, que tem vivência. E está falando, eu estou encerrando minha carreira, eu estou guardando a fé. O que mesmo Jesus dissera lá, que será que quando o Filho do Homem vier achará fé na terra, Paulo regou. Ele fez a manutenção do seu ministério em fé a partir das suas vivências, sem fugir das responsabilidades que o Evangelho traz em si. A orientação a Timóteo. Vamos ver o que esse mesmo Paulo diz lá no texto que está em Filipenses, só para a gente entender aqui. Em Filipenses também 4, olha o que diz aqui, eu vou ler o verso 9, que é o verso chave aqui. Compreende, presta atenção e pega a visão aqui. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos lá, nesse contexto aqui, o que é que Paulo está falando? Paulo está dando algumas orientações a algumas pessoas aqui, né? Existem alguns personagens interessantes se você for ler a partir do capítulo 4 do livro de Filipenses que nós lemos, você vai ver Paulo dando mais umas orientações para pessoas aqui, aos cooperadores. Estava acontecendo algumas situações aqui em relação aos irmãos, que ele está aqui trazendo com muito carinho, chamando de muito amados, a própria igreja de Filipos, onde Paulo recebeu inclusive recursos para poder manter o seu ministério. Só que Paulo, ele tinha um posicionamento que ele não se colocava fugindo do cenário que era criado por Deus dentro da missão que é cumprir o evangelho. Veja, ele está ali falando com os seus amados ali, orientando, tentando evitar alguma intriga ou outra que acontece no meio de convívio cristão, que nós sabemos que mesmo depois de convertidos existe uma série de limitações em nós, existe uma série de situações que no convívio interpessoal a gente acaba tendo
alguns ruídos, algumas dificuldades relacionais, e Paulo está dando aqui a orientação. Vai ler lá a partir do verso 1 do capítulo 4 de Filipenses, para você entender, né? Ele vai falar isso com Evódia, com o Sindique, com aqueles cooperadores de lá, tentando trazer que sintam o mesmo que eu senti. A experiência de Paulo, nesse verso que nós lemos, verso 9, é para pessoas entender o que é que Paulo está falando. Não seja inquieto, pai. Ora, apresente oração. Paulo está falando de que as coisas que outrora não eram conquistadas, mesmo a partir desse cenário que ele estava, ele apresentava isso em fé, em oração a Deus e com entendimento que tudo estava cooperando. É o mesmo Paulo que escreveu lá também no livro de Romanos 8, 28, esse verso que eu acabei de citar. Mas veja, você está pensando que o camarada que está simplesmente pregando verbalmente? Não. Ele vive, ele dá exemplo e, em outras palavras, me imite. É por isso que ele não está convidando ninguém a fugir da responsabilidade. Ele está encerrando a carreira, dando um start de conhecimento de causa a Timóteo, preparando o caminho, porque alguma coisa vai acontecer. Lembra do que aconteceu lá com Josué? Ficou meio para lá de Bagdá, no sentido de quando Moisés encerrou a sua carreira lá, Deus o tomou para si, né? Moisés encerra a sua carreira ali, inclusive só vendo a terra promessa lá e não apossando-se, mas alguém ia dar continuidade, era Josué. Josué tá meio borocochô, lê lá no livro de Josué 1, Deus animando Josué. Olha, o meu servo Moisés é morto, agora é contigo, meu caro. Então, veja, é a mesma, Paulo tá preparando o caminho aqui, porque alguma coisa tá para acontecer e Paulo não foge da raia, né? Um dito bem baiano aqui, não foge da responsabilidade, ou seja, é autorresponsabilidade. Agora, veja, tá orientando Timóteo lá e tal, e passa essa visão aqui. Você tá pensando que Paulo era brincadeira? Leia nesse mesmo capítulo, no mesmo capítulo aí, 4, do livro de Filipenses, o verso 12, fugindo um pouco do 13, que muita gente gosta de citar. Se estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto na fartura, como em ter fome, tanto em ter abundância, como aparecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O mesmo Paulo está falando o seguinte, meu caro, eu estou chamando você para a responsabilidade. Quando, por instrução de Deus, através até mesmo do Espírito, for necessário ir para o deserto, como foi o caso de Jesus lá no capítulo 4 de Mateus, que seja cumprido exatamente o que o Senhor quer. Ainda que seja totalmente contrário daquilo que eu queira, ou daquilo que proporciona como prazer ou como satisfação, ainda que seja um vale, uma prova, um deserto, se esse é o processo para cumprir o propósito, que você o faça em Deus. Veja, guardei a fé. Você percebeu que o cenário que Paulo era colocado era justamente para a desistência, para chutar o pau da barraca, para não querer mais. E o que fazia ele permanecer era justamente o quê? A fé. Ah, e por coincidência, o meu justo viverá da fé. Fé. E o que é fé? Vai ler lá no livro de Hebreus 11. É o firme fundamento das coisas que não se vê. Sabe o que é você? Está em um cenário que você não sabe como você acredita. Você sabia que esse mesmo Paulo viveu uma situação interessante? Veja, ele foi preso. Estava Paulo e Silas na prisão. Todo o cenário preso, acorrentado, com guardas inclusive lá. E esse mesmo Paulo, meu caro, por guardar a fé no que ele está falando, ele está falando assim, ó, vai fazer o quê? Vai murmurar? Vamos procurar bolar um plano de fugir daqui, dar o golpe? Não, diz a Bíblia, que eles estavam lá orando e louvando, entoando louvores ao Senhor, até que de repente veio um grande terremoto, Deus fez algo sobrenatural ali e ele foi livre daquilo que supostamente ou visivelmente ou no nosso analisar era uma prisão, era algo ruim, era algo terrível, era algo de sofrimento. Ele estava louvando. Só quem preserva a fé sabe. Como eu não sei como explicar, mas eu sei, tem escape nessa prova, nesse deserto, nesse vale. É acreditar, é crer. Como, não me pergunte, é o viver da fé. E é Paulo quem está orientando Timóteo. Eu quero trazer à tona para você compreender isso, porque você talvez esteja justamente nesse cenário de deserto, de prova, de vale, e não tem nada que esteja acontecendo que venha favorecer. Você está pensando em estopar da barraca, largar tudo, encerrar a carreira antes mesmo de ter essa esperança que Paulo tinha, porque ele sabia o que ia acontecer depois que ele partisse. Aí você está doidinho, mas já não sabe, já está prestes a sucumbir. Deixa eu dizer algo para você, guarda
essa palavra no seu coração. O Deus que está te olhando, tanto quanto estava olhando para os discípulos que estavam no barco registrado lá no livro de Marcos, onde os seus discípulos estavam passando por uma situação difícil. Havia ondas, havia ali ventos, fortes ventos, e a água estava já adentrando o barco e Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos ficaram desesperados e a expressão que eles usaram foi o quê? Não te importa que pereçamos. Foram até lá, incomodaram Jesus, acordaram de forma desesperada e disseram: vocês não estão se importando com o que a gente está passando, não? A gente vai morrer. Em outras palavras, eles estavam falando isso. Até que Jesus se levanta, repreende os ventos, as grandes ondas e vê uma grande bonança. E a expressão utilizada é: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Viver da fé é não só estar andando com Jesus, é crer exatamente que com Jesus, esteja eu na prova, ou esteja eu em bonança, esteja eu em escassez ou altíssima prosperidade, o importante é estar com Jesus. É a mesma exemplificação prática e materializada do oleiro que está manuseando lá o vaso, e o vaso cai e quebra. Não importa se quebrou. O que importa é que eu estou na mão do oleiro. E esse mesmo que deixou quebrar, vai pegar e refazer, se necessário. Essa é a questão. Traz a materialidade do que está escrito, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Você está na mão de quem? Você está andando com quem? E como se você se relaciona com esse Deus ao qual você está vivendo? Essa é a questão. Isso é que está posto. A oportunidade que você tem agora é o seguinte: analise-se como você está. E se porventura você não está nessa mesma atmosfera de crença e de prática que Paulo está orientando o seu filho na fé, Timóteo, eu te convido a fazer isso agora. E como é que faz? É simples. Jesus deixou instruções claras de como se relaciona com ele. Se eu pegar o texto de Jeremias 29:13, é buscar-me eles e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Mas se eu pular para o Novo Testamento, Jesus vai no seu quarto, lá no livro de Mateus 6:6. Você vai no seu quarto lá, você fala com seu pai em secreto, teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar, ele vai exatamente saber. Agora, seja sincero, vai de todo o coração, abre tudo. Senhor, eu estou assim. Senhor, eu estava andando pelas águas, mas eu comecei a olhar para o lado, para o outro, para as outras. Eu estou afundando. Socorre-me, Senhor. Igualzinho a Pedro. Faz igualzinho. Não tenha vergonha. Pede socorro. Mas uma coisa é certa. Quando se abre a sua boca, clama com sinceridade: salva-me, Senhor. Se prepara. Jesus está vindo ao seu encontro para te pegar pela tua mão direita e não vai deixar você sucumbir.